Grande do Sul. E lá eu lembro que quando eu era criança tinha a CRT, que era a empresa de telefonia. E, bom, eu acompanho jornalistas de lá, né? Eu escuto muito rádio. E um dos argumentos que os caras que eu escuto lá, que são liberais, usam é que quando privatizaram a CRT, na semana seguinte ou no mês seguinte, todo mundo tinha acesso à telefonia bem mais barato, bem mais acessível, bem mais fácil, que na época da CRT você tinha que entrar numa fila de espera e você pagava um monte para ter o telefone daqui a um ano. E quando se abriu o mercado e deixou a livre concorrência agir, isso foi bom para o público, que eles puderam escolher as melhores empresas e ficou mais acessível. Qual que é o contra-argumento para isso? Na realidade, eu entendo isso, até porque por algum tempo eu também tinha essa visão e defendia isso, né? Mas quando você olha assim, todos esses mercados se protegeram, em algum momento a sociedade desses países ficou privada de ter acesso a produtos importados melhores, né? Elas ficaram um pouquinho... Mas isso era em nome de um projeto maior. Na realidade, quando a gente olha isso aí, o grande argumento que eles têm é como se a história fosse congelada, né? Que o mercado continuaria assim. Então imagine que não existisse as privatizações na área de telefonia. Eles partem do pressuposto que o mercado pararia de evoluir. Não, o mercado continuaria evoluindo, né? Por mais que o sistema fosse estatal, se o Estado protegesse, investisse, o negócio continuaria evoluindo. Obviamente, nessa época, tinha todo esse problema. Você tinha que ficar na espera, comprar telefone. Eles sempre têm o argumento que o telefone era tão considerado um bem de luxo que você tinha que declarar no imposto de renda, né? Tem todo esse tipo de argumento. Mas eu lembro na época que quem inventou a tecnologia de identificação chamada foi o Brasil. O famoso BINA foi inventado aqui no Brasil. Se não me engano, foi até pela CTBC, que era uma empresa lá de Uberlândia. Eu até fui executivo um tempo lá em Uberlândia e depois revendo a história eu vi isso. Então na época chamava o BINA, né? Quando você ligava e identificava a chamada. Isso foi inventado no Brasil. Então o sistema Telebrás, obviamente, carecia de investimentos estatais para ele continuar evoluindo. Mas se não houvesse a privatização da telefonia, o mercado continuaria evoluindo, né? A gente poderia continuar evoluindo, que não fosse só com uma empresa estatal, mas o sistema Telebrás era estatal, e esse sistema poderia, na realidade, assim como é a China, né, você ter parceiros privados e você desenvolver empresas privadas na área de telefonia que evoluiriam junto com todo esse investimento feito pelo Estado. Então, com certeza, se a gente fosse, né, fazer uma abstração aqui, se não houvesse essa privatização de todo o sistema Telebrás, a gente poderia estar numa fronteira tecnológica hoje na área de telefonia. Por que não? A gente tinha até pequenas empresas que produziam, né, equipamentos telefônicos que poderiam continuar evoluindo. Então, hoje, olhando para trás, olhando para a história, obviamente que a gente sempre fala que você é engenheiro de obra pronta, né? Mas eu imagino que se isso tivesse acontecido, a gente continuaria evoluindo enquanto economia, né? Nesse nosso processo de evolução industrial para você ir cada vez mais para a fronteira tecnológica, porque quando você olha para trás, os países fizeram isso e deu certo, né? Não. E quem faz isso é o Estado, né? A gente costuma falar, quem toma esse tipo de risco é o Estado. Nenhuma empresa privada toma um risco de tão longo prazo assim, né? Quando a gente faz análise de viabilidade econômica, se você tem um projeto que vai te dar retorno em 5 anos, você nunca vai investir num projeto que talvez te dê retorno só em 30. Quem faz isso é o Estado, que faz o investimento que a gente chama em finanças o custo afundado, né? Que é um negócio que pode não dar em nada, né? Mas se der em alguma coisa, vai ser uma coisa muito boa para o país. Então, o Brasil nos anos 90 se abriu para o neoliberalismo e você considera que ali foi o maior erro que a gente teve na nossa história, aliás, não o maior, né, mas um dos principais erros econômicos da nossa história, que nos levou hoje a ser meio que a gente é um país meio que não importa muito, a gente vai na onda de quem estiver dominando o sistema global no momento, né? Isso. A gente não tem indústria, a gente não tem poder, a gente não tem como competir com ninguém, eu imagino, né? Por causa dessa decisão de abrir o mercado de acordo com a ideologia neoliberal. Você acredita que o neoliberalismo foi um principal problema econômico do Brasil nos anos 90? Sim. Os países, exatamente nesse ponto da história, os países que fizeram o inverso, né, fizeram diferente, na realidade, o que pregava, obviamente que era um pouco mais complexo, mas basicamente o que eles pregavam é livre comércio, né, sem não ter barreira tarifária, ajuste, diminuição do tamanho do Estado, privatização das empresas estatais e ajuste fiscal, diminuir os gastos públicos.
Na realidade, é o inverso do que todos eles fizeram, né? Na realidade, eles aumentaram o investimento público em todas as áreas, né? Protegeram o seu mercado, deixaram o seu Estado grande para proteger as suas empresas e assim eles ficaram fortes. Depois eles pregaram o inverso para os outros. Então, o Brasil, como sendo seguidor desse consenso de Washington, se deu mal, né? Os países que fizeram exatamente o que eles não queriam que fizesse se deram bem. Então, eu acho que isso foi um grande erro que a gente teve. Obviamente, economia é muito mais complexo que isso, mas se você fosse pensar na parte estratégica, esse foi o maior erro que a gente cometeu, né? Da gente não querer ser um comandante, né? Ser só um seguidor. Porque quando você é um país que tem só a base da sua economia é exportar commodities, você é um seguidor de preço, né? Você nunca vai comandar nada em termos de economia mundial, né?